Bom dia. Então, quero relembrar com vocês da semana passada, conteúdo que a gente estava vendo, que eram os pronomes demonstrativos, né? Então, vocês lembram daquelas 4 palavrinhas que a gente aprendeu e de como que a gente usa elas, né? Então, vamos ver se vocês lembram. Eu tenho aqui os pronomes demonstrativos que a gente viu eram this, that, these e those, ok? Eram essas 4 palavrinhas lá que a gente viu e que a gente usa para se referir a coisas, objetos, pessoas que estão próximo ou longe de nós, né? Então, vocês lembram que quando eu tenho, por exemplo, apenas um objeto, tem um pencil aqui, né, um lápis. Então, se eu tenho apenas um objeto, e eu quero falar, né, que esse lápis é meu, eu vou dizer, this is my pencil, ok? Agora, se eu tenho um objeto, mas ele está longe de mim, né? Ele está longe, então eu vou dizer, that is my pencil, ok? Ele está longe. Aí, se nós tivermos mais que um objeto, né? Então, tenho aqui 3 lápis, three pencils. Eu vou se eles estiverem perto de mim, eu vou dizer these, né? These are my pencils. E se eles estiverem longe, those are my pencils, ok? Então, eu quero ver se vocês prestaram atenção na atividade que vocês tinham da semana passada. Vocês devem ter observado que quando eu tenho as palavras, essas palavras lá em uma frase, e eu tenho apenas um objeto, sempre o verbo que vem logo depois, que é o verbo to be, ele vai ser no singular. Então, vai ser o is. E sempre que eu tiver mais que um objeto, o verbo que está lá na frase, para mim falar essa frase em inglês, ele vai ser are, né? Que é a forma plural do verbo to be. Então, se vocês observaram isso, vocês conseguiram também com mais facilidade responder a atividade que vocês tinham da semana passada. Só para a gente ver se ficou bem claro, vou abrir aqui para vocês me ajudarem. Então, só um pouquinho. Que já está abrindo. Aí, então essa era a atividade que vocês tinham que responder lá, né? Então, eu quero que vocês prestem atenção na primeira imagem que nós temos ali, que vocês tinham que completar, que estava falando dos óculos, né? Então, óculos eu já tinha comentado com vocês na aula passada, que é uma palavra plural, né? Então, é a mesma coisa quando a gente fala dos olhos, a gente tem 2 olhos, né? Então, não é somente um. Os óculos é a mesma coisa, tem 2 óculos, né? 2 lentes. Então, ela é uma palavra plural. Então, para vocês, apesar de eu ter somente um objeto ali, eu tinha que usar a palavra que se referia a mais que um. Então, observem que depois, logo depois do espaço para completar, nós tínhamos o verbo to be ali, e are é a forma plural do verbo, tá? Então, como que ficaria essa frase aqui, se eu estou falando que esses óculos são da Tiffany? Tiffany é uma marca. Então, como que ficaria? This, that, these ou those? Qual das 4 palavras vocês usaram para completar? Olha a mãozinha, está bem perto, e eu sei que é plural. Então, a segunda opção, né? That. That are Tiffany's sunglasses. Ok? E aí, nós temos... desculpa, o that é o longe, foi até olhar lá em cima. É o these, né? These are Tiffany sunglasses, ok? Plural lá.
Aí nós temos a segunda imagem ali, que eu estou falando da tie, que é a gravata. Is Mr. Powell's favorite tie. Então, essa é a gravata favorita do Mr. Powell. A mãozinha está longe, né? Então, eu sei que a gravata está longe de mim. E para eu me referir a ela, é apenas um objeto, eu vou usar a palavra this, né? This is Mr. Powell's favorite tie. Ok? Então, era isso que vocês tinham que fazer. Espero que tenha dado certo lá. Depois eu mando as respostas, ok? Para vocês conferirem. Beleza? E agora vamos para nossa atividade de hoje. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre biografia. Então, o que é uma biografia? Uma biografia é quando eu tenho... Vou parar aqui um pouquinho. É quando eu tenho informações, né, em um texto, ou pode ser em tópicos, sobre alguma pessoa, tá? Então, nós podemos ter biografias e autobiografias, que é o que nós vamos fazer hoje. Então, uma autobiografia são informações minhas, eu estou oferecendo, né, escrevendo informações sobre mim. Uma só biografia pode ser sobre qualquer outra pessoa, né? Auto é quando eu escrevo sobre mim. Então, isso vocês já devem ter visto também em português, né? Que é um tipo de texto, e nós vamos ver agora aqui em inglês. Então, eu escolhi uma biografia de uma autora, que é J.K. Rowling, que é a autora dos livros do Harry Potter. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né, no Harry Potter, se não pelos livros, pelos filmes. E essa é a escritora, a pessoa que escreveu os livros, né, os livros que se basearam nos filmes, ok? Então, essa é a J.K. Rowling. Um fato sobre ela é que até vocês vão encontrar, vocês vão perceber aqui, que aqui no começo nós temos J.K. Rowling, né, que é o nome dela, e aqui embaixo, quando nós chegarmos ali embaixo, vocês vão ver que tem um birth name, que é o nome de nascimento. Então, o nome de nascimento dela não é J.K. Rowling, ela tem outro nome, e ela usou esse nome somente como para registrar lá nos livros que ela escreveu, como se fosse um nome artístico, digamos assim, tá? Então, ali, essas primeiras informações aqui é só porque é só falando isso, né, que ela é a autora dos livros do Harry Potter, então não precisa focar nisso aqui. O que eu quero que vocês prestem atenção é aqui nessa parte em que está em negrito aqui as palavras, tá? Então, nós não vamos escrever um texto, nós vamos fazer com base em tópicos para ficar mais fácil de vocês conseguirem colocar as informações necessárias, tá? Prestem atenção que as informações dela ali não são, nem todas são as mesmas que vocês vão ter que dar, porque ela já tem uma certa idade, então ela já tem uma família, já tem marido, já tem filhos, e vocês ainda são, né, estudantes, então algumas informações mudam ali, eu quero que vocês prestem atenção, tá? Então, quando a gente olha a primeira palavra ali diz personal, então é sobre a pessoa dela, né? São informações pessoais, informações exclusivas dela, ok? Aí nós começamos com birth date. Eu coloquei do ladinho aqui um quadrinho que tem algum vocabulário, algumas palavras para ajudarem vocês a entenderem quais as informações estão sendo oferecidas ali. Então, birth, que é a palavra que aparece nas três primeiras, ela significa nascimento, tá? Então, ali, birth date é a data de nascimento, a data do aniversário dela, né? Ou só não é aniversário, porque aniversário a gente muda o ano, então o nascimento tem o ano em que ela nasceu. Birth date, July 31st,
1965. Então, ela nasceu no dia 31 de julho de 1965. Quero que vocês observem como está escrito esta data. Então, em inglês, a gente sempre escreve primeiro o mês e depois o dia, tá? Então, a gente já aprendeu como escreve todos os meses em inglês. Então, vocês podem voltar lá no caderno de vocês para olharem qual é o mês do nascimento de vocês, né? Para registrar lá essa informação depois. Então, July 31st, primeiro mês, depois a data e depois, por último, o ano, ok? Aí nós temos na sequência birthplace. Birthplace, birth eu já sei que é o nascimento, né? E place, eu vou olhar lá, ó, eu sei que é lugar. Então, é o lugar do nascimento, o lugar onde ela nasceu. E ela nasceu em Gloucestershire, England. Ela nasceu em uma cidade da Inglaterra chamada Gloucestershire, ok? Esse nome compridão ali. Então, birthplace, ok? Primeiro eu tenho o nome da cidade e logo em seguida eu tenho o nome do país, ok? Do estado, da cidade e do país. Aí na sequência nós temos birth name, bom, então birth é nascimento, name é o nome. Como a gente não usa outro nome além do nosso nome de nascimento, né? Porque não temos um pseudônimo, como a gente chama os escritores que se dão outro nome. Nós só temos essa informação, né? O birth name. Então, o nome dela de nascimento é Joanne Rowling. A Joanne Rowling, ela inseriu aquele K lá no nome dela, no nome artístico, que era uma homenagem à avó dela. Então, por isso que tem aquele K lá. Mas o nome dela de registro é somente Joanne Rowling, ok? Aí nós temos duas informações ali na sequência, father, mother. Lembram o que significa father, mother? Sim, né? O pai e a mãe, né? Então, o pai, eu quero saber o nome, né, do pai dela, e ela também completou a informação falando o que ele faz, tá? Então, Peter Rowling é o nome do pai dela, Aircraft Factory Manager, ele trabalha em uma empresa, né? Em uma empresa de construção. E aí a mãe dela, Anne Volant Rowling, Lab Technica, que é uma técnica em laboratório, tá? Então, esse é o nome da mãe dela e o que ela faz, tá? Qual é o trabalho da mãe dela. Aí, logo em seguida, nós temos marriages, que são os casamentos, os maridos dela. Então, ela teve 2 maridos, né? Esse Neil Murray, que ali tem a data, né? Que é a pessoa com quem ela é casada, e ela tem o outro marido que ela se divorciou, que é o Jorge Arantes. Então, que ela foi casada de 92 até 95 e ela se divorciou. Então, essa é uma informação que a gente não vai ter lá na nossa biografia, na nossa autobiografia, né? E aí também a gente não terá, que são os children, que são crianças, né? Então, os filhos dela. Então, com o Neil ali, com o atual marido dela, ela tem um filho, né? Mackenzie Jean. Aí tem a data de nascimento dele e o David Gordon. E aí, com o outro marido dela, com o ex-marido, ela tem a Jessica, né? Então, esses são os filhos da J.K. Rowling, ok? Ela tem, ao total, 3 filhos. Agora, na sequência, então, lembre que aqui no cantinho tem um vocabulário para ajudar vocês, tá? Com as palavras-chave ali que vocês precisam saber. Eu coloquei, desculpa, uma por uma, mas
se vocês olharem ali, birth é nascimento. Então, se eu tenho birth date, eu vou olhar as duas palavras, birth e date. Se eu tenho birthplace, birthplace. Vou olhar as duas palavras ali, juntar as duas e chegar ao significado. Ok? Então, aqui eu deixei 2 quadrados, que é para vocês escreverem primeiro a sua autobiografia. Então, são as suas informações, começando ali pelo name, daí birth date, birthplace, father, mother, e aí eu mudei as últimas informações ali, algumas, né, que é sister e brother, que eu coloquei. Então, se você tem irmã ou irmão, tá? Coloquei separadinho. Você tem sister, você vai escrever o nome. Se você não tem, você vai escrever não, tá? No. Se você tem irmão, você vai escrever o nome. Se você não tem, escreve que não tem, né? Não, não tem. E aí, por último, live place, o lugar onde você mora. Então, nem sempre o birthplace é o live place, né? O local de nascimento nem sempre é o local em que a gente mora atualmente. Por exemplo, eu nasci na cidade de Campos Novos e agora eu moro em Santa Cecília. Então, são duas cidades diferentes. Se vocês nasceram aqui em Santa Cecília, moram, né? Ainda moram aqui, então vocês vão dar as duas informações ali, vai ser a mesma, né? Vai ser o nome da mesma cidade. Mas se vocês nascerem em outro lugar, vai mudar essa informação, ok? E aí, por último, vocês vão escolher uma pessoa na casa de vocês ou sobre um amigo para escrever a biografia. Se você sabe todas as informações da pessoa, você pode escrever tranquilamente ali todas as informações. Se você não sabe, você vai ter que perguntar para a pessoa para você conseguir colocar todas as informações ali. Tá? Então, se for uma pessoa na casa de vocês, até facilita para vocês pedirem, perguntarem todas essas informações, ok? Alguma pergunta? Entenderam o que é para fazer? Então, é isso aí.